Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Piauí, nordeste do Brasil. Eu que também faço parte do povo que vai herdar o reino dos céus. Para nós é uma grande honra, uma grande oportunidade dada pelo Espírito Santo da gente fazer parte da multidão que há de entrar no reino dos céus pelos portões celestiais. Todas as vezes que eu passo em frente do cemitério, eu me lembro de parentes meus que morreram e que hoje só resta lembrança deles. Breve, também nós partiremos, nós iremos sair deste mundo. É nesse momento que nós entendemos o porquê que Jesus Cristo veio a essa terra. Os prazeres do mundo, eles são passageiros, bebidas, festas, drogas, prostituição, as ilusões e os prazeres de festas mundanas, tudo isso são passageiros e temporais. Bem-aventurados são aqueles que em meio a esse mundo tão mau se afasta dessas coisas erradas para servir ao Senhor. E por que eu gosto de falar sobre este assunto? Porque você que está ouvindo este vídeo e vendo agora, talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando para você servir a Jesus. Essa vida, o máximo que vivemos é 70, 80 anos. O que passa disso é fadiga e canseira. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Todos nós sabemos que a qualquer momento nós iremos morrer. Mas uma coisa que nos preocupa é que depois da morte há uma vida eterna. Existem dois lugares depois da morte. Um se chama céu e o outro inferno. A Bíblia diz que aqueles que seguem os prazeres do mundo, aqueles que fazem as vontades do mal, aqueles que se afastam de Deus depois da morte, essas pessoas, elas serão punidas. As pessoas que se iludem com os prazeres do mundo, as pessoas que se iludem com festa, com prostituição, com droga, com bebida alcoólica, com roubo, com assalto, com tudo que não presta, essas pessoas serão punidas a um lugar chamado inferno. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É um lugar de sequidão. É um lugar onde as almas sofrem dia e noite sem parar, se queimando nas chamas de fogo, e não tem descanso nem de dia nem de noite. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Todas essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Por que os evangélicos eles não acendem vela para quem morre? Porque a palavra de Deus nos ensina a se prepararmos para a eternidade antes da morte. A salvação nós devemos procurar antes de morrer. É uma preparação. Se você for viajar para São Paulo, para outra cidade, você tem que se preparar antes do dia. Assim é a salvação.
Se você não se preparar em vida, se você não se afastar da prostituição, se você não se afastar das festas, das bebidas alcoólicas, dos prazeres do mundo para servir a Deus, depois da morte não há mais preparação. E a morte é uma viagem sem volta. Quem foi não volta mais. E existe o céu, que só entra no reino do céu aqueles que aceitam Jesus como Salvador e seguem fielmente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Todos aqueles que querem entrar no reino dos céus devem ler a palavra de Deus todos os dias, manter uma vida de oração, se afastar do pecado, para poder, depois da morte, ter o direito de entrada no reino dos céus. Jesus, ele disse que o caminho do céu, o caminho que leva para o céu, ele é um caminho estreito. São poucas as pessoas que vão por esse caminho, mas o caminho que leva para o inferno, ele é largo, leva multidões e multidões de pessoas para o inferno. Percebe-se que se você colocar no meio de uma rua um culto evangélico, aonde eles vão falar de Jesus, da salvação, poucas pessoas vão. Agora, quando botam uma festa no meio da rua, bebida, fole, carnaval, banda de forró, banda de festa, a rua lota de gente, porque as pessoas gostam de ir pelo caminho errado. Jesus veio a essa terra com um único objetivo: morrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para nos dar o perdão de nossos pecados. Deus não fez o homem para viver como porco, olhando para o chão. Deus, ele fez o homem para o adorar, para servir a Deus, para entregar a vida para o Senhor Jesus, para guardar a palavra de Deus. O céu nos espera. A salvação em Cristo Jesus é uma realidade. Todos aqueles que querem ir para o céu devem se afastar dos prazeres do mundo, das farras, das festas, das prostituição. Devem manter uma vida de obediência à palavra de Deus. Caso contrário, se não obedecerem à palavra de Deus, irão para o inferno. Jesus, ele disse que no inferno as almas choram, rangem os dentes de agonia nas chamas do inferno. E diz que o inferno, ele é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. Caro amigo ouvinte da palavra de Deus, você não sabe se amanhã você está vivo, porque a morte, ela não avisa quando ela vem. Você tem que entender uma coisa: você deve servir a Deus com alegria. Se Deus me der, amém. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Se Deus me abençoar, amém. E se Deus não quiser me abençoar, Ele continua sendo Deus. Nós devemos servir a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Nós só estamos vivos porque Deus nos deu a vida. E a qualquer momento, Ele vai pedir essa vida de volta. No livro de Eclesiastes diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que os deu. Deus, ele nos deu o espírito de vida, e a qualquer momento ele vai querer esse espírito de volta. E você vai partir para a eternidade. E a pergunta que eu te faço: se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Se você aceitou Jesus como Salvador, lê a Bíblia todo dia, mantém uma vida de oração, não carrega mentira na tua vida, você mantém uma vida de sinceridade. Se você morrer hoje, você vai entrar no reino do céu. Agora, se você é uma pessoa mentirosa, fraudulenta, sonegadora de imposto, uma pessoa falsa, uma pessoa de duas caras, uma pessoa que engana o pastor, mas a Deus ninguém engana. Se você é uma pessoa de duas caras,
que não consegue abandonar o pecado, uma hora serve a Deus, outra hora serve Satanás, se você morrer hoje, você vai descer para o inferno. No livro do Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo de número 8, está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Veja bem o que a Bíblia diz: o lugar para onde vão as pessoas que não obedecem à palavra de Deus, depois da morte, eles vão para o inferno. Lúcifer, conhecido na Bíblia como Satanás, ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. E nas revelações do Apocalipse, no capítulo 20, diz que ele vai ser preso. Ele vai ficar preso no decorrer de 1000 anos. Depois ele será solto e depois será lançado no ardente lago de fogo e enxofre. Satanás já está condenado. Para ele não tem mais salvação. Por isso ele quer levar multidões e multidões de almas juntamente com ele para o inferno. E ele ilude as pessoas, ele engana as pessoas. Como? Com os prazeres do mundo, com bebidas alcoólicas, com festa, com prostituição, com as drogas, com as más companhias. Então Satanás, ele está enganando milhões de pessoas. São milhões de almas que já desceram para o inferno. E milhões de almas estão indo. Pessoas que no decorrer da vida não aproveitaram a oportunidade para servir ao Senhor. Hoje estão pagando pelos seus pecados no inferno e de lá nunca mais irão sair. Caro amigo ouvinte da palavra de Deus, a melhor decisão que o homem faz na vida é aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a vida para Cristo, entregar a vida para o Senhor Jesus, seguir a Deus fielmente, independente de placa de denominação. Você tem que ler a Bíblia, obedecer os mandamentos de Deus. Quando Deus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e aí sucessivamente. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus para que depois da morte Deus te receba nos altos céus, na glória celestial. Somente as pessoas que são obedientes à palavra de Deus e respeitam os mandamentos de Deus, somente essas pessoas escaparão do inferno e poderão entrar no reino dos céus. Se você quer ir para o céu, quer o perdão de seus pecados, se você quer escapar do inferno, da condenação eterna, pois se aproveita. Entrega a tua vida para Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Muitas pessoas estão morrendo sem ter a oportunidade de se arrepender, porque a morte ela não avisa quando ela vem. Ela entra na mansão do rico, ela entra no casebre do pobre, ela mata o branco, ela mata a pessoa morena. A morte ela não avisa quando ela vem. Ela mata a pessoa pobre, ela mata o famoso, ela mata o cantor. Todas as pessoas da terra estão condenadas à morte, inclusive você. Exatamente você que está ouvindo este vídeo. O teu coração vai a qualquer momento parar de bater e você vai partir deste mundo para prestar conta com Deus. E quando você morrer, os teus parentes vão te acompanhar até o cemitério. De lá eles vão voltar para trás e você vai sozinho prestar conta com Deus. Abra os teus olhos enquanto é tempo, porque o inferno é real. E ai daqueles que for para o inferno. É uma viagem sem volta. Quem está hoje no inferno queria ter essa oportunidade que você está tendo agora, de fazer um compromisso com
Deus, de obedecer a palavra de Deus e seguir os mandamentos do Senhor para herdar a vida eterna. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a única esperança de você não ir para o inferno. Entrega teus caminhos ao Senhor, aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Passa pelo batismo nas águas para arrependimento dos teus pecados, para que depois da morte você possa entrar no reino do céu e escapar da condenação eterna.